Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo, mas fundo mesmo, num dos trabalhos mais ousados da psicanálise clássica. Pensa só nisso. Alguém tentar mapear toda a psicologia feminina, sabe? Do comecinho até o fim. Essa foi a missão de Helene Deutsch. E o trabalho dela, gente, é uma verdadeira preciosidade que a gente precisa conhecer. A pergunta que fica é: qual é, afinal, o mapa da psique feminina? Será que alguém já tentou, de verdade, desenhar um caminho que ligasse tudo, sabe? Da infância até a maturidade, numa teoria só, coesa, que fizesse sentido? Pois então, acontece que sim, lá no auge da psicanálise, uma discípula direta de Freud, ela não só teve a coragem de tentar, como dedicou a vida inteira a desenhar esse mapa. E a arquitetura que ela criou, gente, é simplesmente fascinante. Beleza, então vamos lá. Pensa nela assim, ó, a primeira cartógrafa da mente feminina. É como se ela tivesse olhado para um território imenso, totalmente inexplorado, e falado: quer saber? Eu vou desenhar o primeiro mapa completo disso aqui. Aí, em 1944, ela lança a obra-prima dela, A Psicologia da Mulher. E olha, isso não era só mais um livro na prateleira, não. Foi a primeira tentativa real de criar uma narrativa psicológica completa do nascimento até a velhice, usando as ferramentas da psicanálise freudiana. É uma joia histórica, de verdade. E para a gente conseguir entender esse mapa, a gente tem que ir direto para o coração da teoria dela, para aquilo que ela mesma chamou de o núcleo secreto da feminilidade. É bem aqui que tudo começa a fazer sentido. E esse núcleo, sabe, essa essência, ela se apoia em três pilares. Só três conceitos que, na visão da Helene Deutsch, eram a chave para entender absolutamente tudo. E aqui que está o pulo do gato, a grande sacada dela. Para Deutsch, esses pilares não tinham nada a ver com fraqueza ou estereótipo. Muito pelo contrário. Eram, na verdade, adaptações psicológicas muito profundas. Quase como superpoderes biológicos, entende? Essenciais porque ela via como destino reprodutivo. E quais são eles? Bom, aqui estão: passividade, masoquismo e narcisismo. Eu sei, esses nomes hoje soam complicados, mas é fundamental a gente entender o que a Deutsch, como uma psicanalista técnica, queria dizer com cada um deles. O sentido aqui é outro. Vamos começar pela tal da passividade. Primeiro, esquece completamente a ideia de alguém parado, sem fazer nada. Para Deutsch, é uma receptividade ativa. Pensa na própria biologia, que era a base dela: o óvulo que espera, o corpo que recebe e nutre um feto. É uma prontidão para aquilo que acontece do lado de dentro. A mesma coisa vale para o masoquismo. E calma, gente, não tem nada a ver com gostar de sofrer. É um termo técnico que ela usa para descrever a incrível capacidade psíquica de suportar uma dor imensa, como a do parto, por exemplo, e transformar essa dor em algo criativo, em algo maior. É a base da resiliência, no fundo. E por último, o narcisismo. Para ela, é um amor próprio que se foca em ser amada. Mas a parte que eu acho simplesmente genial vem agora. Na gravidez, esse amor que era voltado para si mesma, ele se expande. Ele é transferido para o bebê, que passa a ser visto como uma parte de si. Gente, essa é a base psicológica que ela propôs para o vínculo entre mãe e filho. É brilhante, não é? Ok, então a gente já tem os três pilares. A grande pergunta agora é: como é que eles aparecem ao longo da vida? Bom, e agora que a gente embarca nessa jornada que ela mapeou, fase por fase, o que a Deutsch fez foi mapear um ciclo de vida inteirinho, mostrando como esse tal núcleo feminino vai amadurecendo e se expressando em cada uma dessas fases que são cruciais. E tudo segundo a teoria dela começa lá atrás, com o famoso complexo de Édipo, só que na versão feminina. A ideia é a seguinte: a menina percebe a diferença anatômica. Com isso, ela se sente em falta, digamos assim. E nessa decepção, ela acaba culpando a mãe, se afasta dela e volta toda a sua afeição para a figura do pai. E olha só que interessante. Isso aqui ilustra uma distinção fundamental que ela fez, que é brilhante. O desejo do menino é ativo, de ter a mãe. Já o da menina, segundo a teoria, seria passivo, naquele sentido técnico dela, de receptividade, um desejo de receber do pai. E qual seria a solução para esse drama todo da infância? Segundo a teoria dela, é aqui que acontece uma transformação incrível. Aquele desejo pelo pai é sublimado. Ele é transformado no desejo de ter um filho.
O bebê, então, se torna simbolicamente a realização daquele desejo lá do comecinho. Aí o tempo passa e chega a puberdade. E para Deutsch, esse era o grande despertar. É como se as forças daquele núcleo feminino viessem com tudo. E tem mais uma coisa que se desenvolve forte aqui, a intuição. Ela via a intuição quase como um sentido a mais, uma forma de compreensão que não é lógica e que seria vital, por exemplo, para entender um bebê que ainda não fala. E toda essa jornada, toda essa preparação, nos leva pro ápice da teoria dela. O ponto final, para onde todos os rios psicológicos que ela descreveu correm, a maternidade. É exatamente aqui, na experiência da maternidade, que aqueles 3 pilares, passividade, masoquismo e narcisismo, se juntam, se integram perfeitamente. Eles finalmente encontram seu propósito, sua expressão máxima. É o ponto culminante de toda a jornada psicológica. E essa tabela aqui organiza tudo de um jeito perfeito, olha só. A passividade se realiza no ato de carregar o feto durante a gravidez. O masoquismo, naquela capacidade de transformar a dor do parto em criação. E o narcisismo se completa no amor que é transferido para o bebê, aquele amor que antes era direcionado para si. A arquitetura teórica que ela montou é impressionante. Claro, quando a gente olha para essa teoria hoje em dia, é impossível não ver ela como um retrato da sua época. Mas sabe, é como olhar um mapa antigo. Mesmo que o território tenha mudado, o mapa nos conta muito sobre como aquele terreno foi explorado pela primeira vez. Se a gente tivesse que resumir o trabalho dela todo em uma única frase, talvez fosse esta aqui. Para Helene Deutsch, a anatomia não é só biologia. É o eixo central que organiza e molda toda a psique feminina. A capacidade de gerar vida era o sol em torno do qual toda a galáxia da identidade feminina orbitava. Então, para a gente fechar e amarrar tudo, o que a gente viu aqui foi um sistema completo, coeso, todo enraizado na biologia reprodutiva. Um sistema definido por aquela tríade de conceitos técnicos, passividade, masoquismo e narcisismo. E uma jornada psicológica que tem seu ponto máximo, sua realização, na maternidade. É um modelo fechado e muito elegante na sua construção. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar. O que esse mapa, que foi desenhado há quase um século, nos diz sobre como as coisas eram vistas naquela época? E talvez mais importante, será que, mesmo sendo uma teoria do passado, alguma coisa das suas fundações ainda ecoa na forma como a gente entende a psicologia feminina hoje em dia? Fica aí a reflexão.